E pra ela, aquilo fez tanto A sentido. senhora, senhorita, né? Que brilha muito. Eu amo. Gente, eu amo. Então, assim, é diferente pra cada um e tem que É. refletir aquilo que tá dentro, né? Hello, meus amores, bem-vindos a mais um Café com Cici. Hoje eu tô muito feliz e, assim, uma honra receber essa pessoa que tá aqui comigo, porque além de ser extremamente competente em tudo que ela faz, vocês vão ver a história, a trajetória dela. Ela é uma amiga pessoal, uma querida, uma pessoa muito do bem, e que eu quero muito, assim, extrair tudinho dela, porque pensa uma pessoa que tudo que ela faz é, assim, sabe, uma mãozinha de ouro, e que dá tudo certo, porque ela é muito intensa em tudo que ela faz, e ela coloca muito de si. Então eu tô falando de Ju Góes, que é, gente, autora de best-seller, tá? Ela, assim, uma gestão de emoção, né? Uma inteligência emocional em pessoa, e por isso que ela ensina tudo isso pra gente. Ex-BBB também tem uma história muito legal relacionada a isso, né? Curiosidades Muitas envolvidas. curiosidades. Mas uma pessoa, gente, que já fez de tudo um pouco. Não, uma das primeiras influenciadoras do Brasil. Vocês têm base, o que a gente pode extrair dela hoje. Então, muito obrigada pelo seu tempo, por toda a dedicação que você está tendo aqui hoje com a gente. Obrigada, minha amiga. É uma alegria poder estar aqui com você, Cici. Sabe que você também, eu vejo em você uma potência, uma mulher que empreende, que realiza, que ao mesmo tempo em que é rápida, tem essa gentileza, essa graça, esse carisma. Então, quando a gente pode estar junto, eu sempre aprendo. E quando você fala que eu faço tudo muito bem, não é bem tudo que eu faço muito bem, mas pelo menos o que eu me proponho a fazer, eu gosto de ir inteira, sabe? Sim. É um dos meus lemas. Dá pra perceber. Se eu me dou, eu não vou pela metade. E até depois da maternidade, você tá passando por isso também, por esse momento, a gente escolhe melhor onde a gente se envolve. Exatamente. Então, atualmente, eu sinto que eu tô numa fase de fazer menos, mas manter Fazer essa muito intenso, qualidade. E bora, time! Uma alegria poder estar aqui, espero poder contribuir com vocês. Amei, Ju. Essa é uma história muito legal, porque começou como jornalista, né? Sim. Sua escolha de profissão foi o jornalismo. É. E, assim, o que eu me lembro muito, eu até assisto seus vídeos até hoje de YouTube, pra você ter base da parte de maternidade, inclusive. Esses dias eu fui procurar um vídeo, tipo, sei lá, tava grávida de 8 meses. Aí eu falei, 8 meses de gravidez. Quem que me aparece lá, Ju? Eu. Contando de como era, né, ali o seu momento, a sua vibe naquele momento. Então, assim, como foi ser esse protagonismo todo, né, desse início da influência no Brasil? Quando você começou? Como você começou? Por que você começou? Eu quero saber tudo. Cici, eu digo hoje, até muito para as minhas mentoradas, que às vezes tem uma visão, né? As mulheres criam uma visão de que a gente tem que estar muito pronta para começar. E a gente busca competências, capacidades, novas habilidades. E daí a gente não vai começando porque fica nessa ideia, não sou boa o bastante. A maioria das melhores coisas que eu fiz na minha vida, eu dei o passo antes de me sentir pronta. E o YouTube foi uma dessas ocasiões, porque a plataforma comemorou 20 anos nesse ano. E eu vou fazer 16. Que isso? E quando eu comecei, eu era uma menina frustrada. Eu não tinha todas as respostas, eu não tinha todos os recursos, eu simplesmente queria encontrar o meu espaço para colocar essa voz. Eu já era jornalista e era uma fase em que na TV eu sentia que as coisas não estavam indo para onde eu gostaria, trabalhava como modelo também não estava indo para onde eu gostaria, tinha passado por um reality. E também as portas que eu almejava não tinham se aberto. Eu falei, quer saber? Eu mesma vou abrir alguma porta. E eu vou começar nesse YouTube, eu não sei como funciona. A gente não fazia ideia da proporção que ia tomar. Então eu tinha vontade, eu tinha frustração suficiente para não aceitar mais algumas coisas. E às vezes isso... né? Inconformada. Às vezes isso é o melhor que você precisa, é falar, eu não quero mais isso, então o que eu posso fazer dentro dos meus recursos agora? E daí abrir, então, essa porta sem saber muito, gravando de forma muito precária, com uma câmera simples, num banheiro, sem iluminação, não tinha essa estrutura que a gente tem hoje. Imagina se eu não tivesse começado naquela época, será que eu estaria aqui hoje? Eu me pergunto. Com certeza. Então eu comecei como dava. Se eu sabia o que eu ia fazer, não sabia, eu só sabia que eu queria ajudar alguém. Porque dentro daquela jornada que eu vinha trilhando, eu tinha um vazio a respeito de um propósito.
E, gente, vamos lá. Às vezes a gente pode servir ao próximo, pode servir as pessoas à nossa volta com algo muito simples, com algo muito nosso. Então, hoje, até um dos meus principais papéis é nortear mulheres a respeito do seu propósito, para que elas tenham sucesso com propósito. Que foi algo que eu não tive lá atrás. Eu tive sucesso, eu tive fama, tive oportunidades financeiras maravilhosas, mas eu estava ajudando alguém? Eu estava sendo uma contribuição para alguém? Não. E foi no YouTube que eu fui buscar isso. E eu posso dizer para você hoje, 16 anos depois, quase 16 anos depois, que sim. Foi arriscando que eu encontrei o meu caminho. E não é só esse o meu caminho hoje, mas me abriu muitas portas, minha amiga. Eu tive muitos desafios ao longo do caminho, óbvio. Mas eles engrandecem, eles fazem com que a gente aprenda. Então, ter começado lá atrás foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. E assim, você já deve ter passado por isso. Quando a gente inicia alguma coisa disruptiva, as pessoas vão lá e falam, mas por quê? Você é jornalista, vai trabalhar na sua área, vai fazer algo sério. O que é algo sério? O que é algo sério? Eu pergunto. O que é sério pra você, né? Exato. Mas só a gente sabe das nossas dores, só a gente sabe dos nossos dilemas. Então, o quanto a gente puder bancar as nossas escolhas, eu sinto que é o caminho mais saudável. Que se eu pudesse dizer para aquela menina lá atrás... É isso, banca as tuas escolhas, porque as pessoas não sabem o que se passa aí dentro. Elas não sabem o que te motiva, o que te machuca. E assim foi. Tem uma frase que uma vez eu vi, o que a gente procurou e não encontrou, a gente transformou. E é basicamente isso, né? Você procurou ali algo que te preenchesse e ainda estava ali, né, perdida talvez. Totalmente. E algo ali se transformou em algo mais palpável que hoje você pode, né, através disso, não só disso, mas foi um pontapé para você trilhar ali toda a sua carreira, toda a sua trajetória, para que hoje você chegue aqui nesse momento, né, falando sobre inteligência emocional, ajudando mulheres a serem protagonistas da sua própria história. Né? E acho que depois a gente pode chegar nessa história, né? Com certeza. Desse protagonismo todo, mas esse pontapé que você já me contou dessa trajetória, já dá pra ver a sua busca pelo protagonismo, né? E quando você encontrou, aí você falou, putz, é isso, né? Agora eu posso ajudar as pessoas a encontrar também, né? Porque no fundo eu pensava, se eu posso ajudar uma mulher a se sentir melhor com quem ela já é. E eu falava de maquiagem, né, gente? Vamos deixar aqui muito bem claro. Eu comecei num nicho que ainda é gigante, especialmente aqui no Brasil, né? Então, o mercado da beleza, ele é enorme. E eu passei pelo menos 7 anos sendo uma das principais criadoras de conteúdo, youtubers, dentro desse mercado. E o que eu sabia ensinar, eu não sou maquiadora, né, Ceci? Mas eu patinei, como você disse, eu dancei. E onde eu me sentia útil? Para vocês investigarem aí, vou fazer uma provocação. Às vezes a gente não consegue identificar a nossa zona de talento, os nossos pontos fortes, né? Então, em que momentos as pessoas te pedem ajuda? Em quais circunstâncias elas recorrem a você e o que elas querem de você? E olha só que interessante, nas épocas de patinação, campeonato, shows de fim de ano, eu era aquela que arrumava assim, metade da turma, fazia maquiagem, fazia o cabelo, eu me virava, eu adorava, eu me deixava por último. Mas sabe quando você tá por último e fala, mas eu tô tão feliz, e tá tudo bem, porque eu contribuí, eu servi, elas se olhavam, eu tô tão linda, obrigada. Aí na época de balada, quando a gente é novinha, arrumava minhas amigas também, me deixava por último, fazia qualquer coisa básica como eu tô usando agora e saía feliz. E engraçado, foi inconsciente esse processo meu em começar no YouTube. Eu falei, não, eu vou ensinar maquiagem, né? Porque eu gosto disso, adoro me arrumar e gosto de fazer com que as pessoas se sintam bem. Então eu resgatei isso, que era a maneira como eu ajudava as minhas amigas, as minhas atletas, colegas. E fui fazendo isso durante 7 anos. E daí, eu ainda não tinha certeza de qual era o propósito. Eu ainda não falava em protagonismo. Mas se você pegar essa trajetória do início, lá em 2009, e se você olhar para o que eu faço hoje, que é bastante diferente, o propósito é o mesmo. Exatamente. Então, a gente vai mudar, as nossas fases vão mudar, talvez o nosso nicho mude, a gente se mude de carreira, de casa, de relacionamento, de cidade. Mas tem valores dentro de você que permanecem. Olha para eles. Quais são os seus valores inegociáveis? Então, esse meu senso de contribuição, de querer ajudar, de ensinar. Eu fui professora de patinação também, então eu adoro ensinar. Ju, você foi
tanta coisa maravilhosa que eu quero saber tudo. Meu Deus. Ai, gente, é porque eu sempre fui muito da experimentação. E os meus pais abriram muito espaço pra isso, então eu tinha. Isso é muito importante, né? Quero fazer um esporte novo, já fiz tanta Kung Fu, surf, Moro não sei o quê, fora. morei fora. Então, eu sou grata por ter me permitido. E eu acho que esse é um ponto de observação para nós adultas, especialmente para nós adultas que já estamos num relacionamento mais sólido ou que muitas vezes constituímos família, de olhar para não perder esse senso de experimentação, porque a gente vai ficando um pouquinho mais escassa de tempo, de energia. Mais medrosa, talvez. Mais medrosa, amiga, é verdade. E daí, será que a gente está experimentando algo novo, que a gente vai perdendo essa essência de ter um hobby, de ter uma roda que você pode conversar sem medo de ser julgada? E são aspectos super valiosos para manter esse protagonismo. Então, quando eu observo essa trajetória, por mais que eu tive ali no meio do caminho uma crise existencial e mudei de nicho dentro desse mercado digital, eu falo que bom que eu me ouvi e que eu experimentei fazer outras coisas, né? Muito bom. Porque senão talvez eu estivesse estagnada, frustrada de novo, por não ter esse senso de movimento, de fazer coisas novas como eu sempre fui desde criança. Isso que eu ia te perguntar, porque eu sempre falo que somos crianças crescidas, Amém. né? E se a gente mantém essa essência que Deus colocou lá no nosso potinho? Ele falou assim, ó, essa menina vai nascer com um pouquinho mais disso, um temperinho aqui, outro ali, e vai formando quem somos, e a gente nasce com esses dons, com os nossos talentos, né? Quando a gente é criança, a gente é mais ingênua. Então, aquilo vai transbordando de uma forma talvez mais até engraçada, através de brincadeiras, através de gostos que você tenha mais ali e outra pessoa não tem, e você vai se formando até chegar um tempo que você lapidou tanto esses talentos que ele vira a sua missão aqui dentro desse mundão, né, que Deus nos deu. Pensando nisso, nessa linha de Ju, eu vejo que a comunicação sempre foi sua forma de se expressar, né? Porque seja através do patins, é uma forma de se comunicar. Sim, comunicação não verbal, né? A arte. Né? Depois veio o jornalismo, a escolha da carreira, comunicação. Aí depois ela veio e abre um canal no YouTube antes de todo mundo para se comunicar e ajudar as pessoas. E depois ela vem e chega até o livro, né? O best-seller, comunicação. E aí a gente chega aqui neste momento com suas mentorias, né? Que ajudam outras mulheres a também se comunicarem, a ser protagonistas das suas histórias, com inteligência emocional, comunicação. Então eu vejo que isso te acompanha desde pequenininha. Era assim quando você era pequena? Você já se comunicava muito? Ou você aprendeu a se comunicar no meio do caminho? Entendeu que esse talento era seu no meio do caminho? Eu gostava, e quando criança eu sinto que a minha comunicação não verbal era até mais acentuada através da patinação, da dança, mas na escola eu gostava muito de escrever, e eu lembro que quando eu estava ali na 4ª série eu ganhei um concurso de poesia. Que legal! E ali foi a primeira vez que na vida eu pensei, nossa, um dia quem sabe eu posso escrever um livro. Olha, criança. Me arrepia. Então vão vindo algumas nuances de quem a gente é na essência, do que a nossa alma veio fazer nessa vida. Só que eu entendo que a gente muitas vezes está muito enviesada pelo que querem de nós. E a gente não consegue olhar, né? E não consegue olhar nem para as nossas vontades genuínas que a criança manifestou. Então, quando você traz que somos crianças crescidas, parte do meu trabalho é lembrar as pessoas que existe uma criança interior e que ela precisa ser cuidada, olhada, resgatada, porque a criança ela traz quais atributos para nós adultas? Criatividade, espontaneidade, autenticidade. E a criança é muito resiliente. Minha amiga, pense, eu aprendendo a patinar. Quantas vezes eu caí e levantei? Às vezes você cai até rindo e já levanta rindo. Às vezes você cai e chora, sangra, machuca. Mas daqui a pouco você tá ali de novo, você não se julga, né? Exato. Imagina uma criança caiu, ali se estatelou, fala, ai, porque eu não sou boa pra isso, eu vou desistir. Não, mas adulto a gente faz isso. Então a gente perdeu essa capacidade da criança de ser resiliente, persistente, de seguir em frente, apesar daquilo que acontece. Porque a gente ainda tá programada, né, pra aprender as coisas e a gente muitas vezes vai sem expectativa. Então trazer essa criança de volta é extremamente importante. E assim, não que eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, porque hoje eu consigo ter essa linha mestra da minha própria história, né? Mas nem sempre foi assim, enquanto eu ainda não me conhecia o suficiente. Aí quando você me traz a sua criança, já era assim, eu já tinha essas nuances que vinham em flashes. Então, se me dava uma câmera e um microfone, minha amiga...
Eu amava! Aham. Quando ia, por exemplo, final de campeonato, reportagem para me entrevistar, eu amava, adorava um palco. Então, como que a gente vai negar tudo isso? Mas pense se eu tivesse crescido em uma ambiência que dissesse, não pode aparecer. Tá muito aparecida. Não, menina, menos, baixa essa bola. Talvez eu tivesse sufocado essa essência minha, que é artística, que é comunicadora. Então é importante, eu acho que mais do que os nossos planos, os planos dos nossos pais, das pessoas que nos querem bem, a gente se reconectar com os planos de Deus para nossa vida. E isso é uma coisa que eu venho fazendo, acho que desde que eu tive a Anne-Live, que é a minha filha mais velha, ela tem 7 anos. Eu vim entendendo como eu posso me relacionar com Deus. E do último ano para cá, a espiritualidade tem me revelado, assim, aspectos muito importantes sobre o que eu vim fazer de verdade. Mas é uma busca, vou fazer 40 esse ano. É uma busca eterna, né? Então eu queria dizer aqui para as mulheres, as pessoas que estão nos acompanhando, não se julgue e não se culpe se você ainda não tem clareza do seu propósito, se você ainda não tem clareza dos seus caminhos, porque na maioria das vezes a gente não tem. E mesmo eu hoje em dia, tendo uma carreira consolidada, tem vários momentos que eu repenso algumas escolhas. E eu investigo os compromissos que eu tenho comigo, primeiro comigo, mas será que realmente eu estou deixando vir essa essência? Porque o ser vir é deixar o seu ser mais profundo vir. Só que se a gente está ali se cobrando, se julgando, e muitas vezes em momentos desafiadores, não acreditando no nosso valor, a gente não entrega para o mundo que a gente já tem de bom. A gente não consegue desbloquear esse presente que Deus já nos deu e tá esperando a gente ir lá e pegar ele, né? Fala assim, vem cá, você é meu, já tava aqui pra mim. Mas a gente não enxerga que ele tá ali, né? É exatamente isso. Que é uma loucura. A gente se aprisiona. Então, o que eu vejo, assim, de mulheres que eu admiro, que têm muito sucesso, é que elas têm um trabalho interno, diário, constante, de perceber quais são as amarras. Quais são essas amarras, porque todo mundo tem. Então, como eu me desvencilio disso, como eu me liberto disso, para que meu ser possa vir. E é algo que eu preciso fazer até hoje. Então, né, muita terapia, muito autocuidado. Autoconhecimento. Porque é isso, muitas vezes a gente se vê ali num dado momento aprisionada por crenças que a gente nem sabia que tinha, e assim vai ser, né? Mas conforme a gente vai percebendo, criar consciência é o primeiro passo para se transformar. Exato. Isso é muito importante. Então, quando você percebe um aspecto que você considera, entre aspas, negativo sobre você, opa, que bom que você está tendo a oportunidade de perceber isso. Porque é a partir dessa criação de consciência que você consegue transformar qualquer coisa. Então, a gente não deve ter medo de olhar para as sombras, porque é esse o processo que... Porque mexe, de primeiro ponto, né? Mexe com coisas que talvez você queira deixar quietinha ali, né? Ai, meu Deus, tem uma coisa que eu não quero mexer. Não vou mexer no time que tá ganhando, sabe? Assim, eu não gosto muito dessa frase, não. Porque às vezes o time que tá ganhando podia estar ganhando muito mais, né? Exatamente. E aí você não tá mexendo porque você tá querendo deixar lá, sufocadinho, porque tá dando bom. Você tá conseguindo correr a vida aí sem olhar pra ele. E Só tá que confortável. se você olhasse o quanto você não podia servir mais pro mundo, né? E não é gostoso, né? O autoconhecimento não é um mar de rosas, né? Mas acaba tirando a gente de um lugar muito limitado, em que a gente não consegue entregar o melhor que a gente já é, né? Pensando assim, de forma honesta, porque o que a gente já tem muito valor, né? Se a gente fica lá buscando a tal da melhor versão, que é a crítica que eu faço no meu segundo livro, a gente vai ficar buscando, e aí nunca tá bom, não começo, não tô pronta. Não faço. Não fecha a conta, a gente não sai do lugar. Ou cria ali um futuro distante, talvez inalcançável, inatingível, que vai gerar mais ansiedade, mais frustração. E aí não vamos, né? Não avançamos, infelizmente. Exato. Ô Ju, agora pensando nessa linha de raciocínio, você se formou jornalista, aí depois você começou o YouTube, certo? Sim, exato. Em que momento entrou o reality show? Ele veio, eu me formei, vamos lá, quando eu estava me formando, na época que eu estudei na faculdade, eu fazia faculdade em Santos, trabalhava bastante aqui em São Paulo. Eu trabalhava como modelo comercial. Então, como tem, né, para a doutora Cherry, você faz as fotos e tudo mais, catálogos, eu fazia bastante isso. Fazia muito filme publicitário, que são os comerciais de TV. E daí, nessa época, eu participei de uma
uma grande semana de moda lá de Santos e veio um pessoal do Rio. E dentro desse pacote aí desse pessoal do Rio tinha um olheiro trabalhando na produção. E uma pessoa me encontrou e falou, você nunca pensou em se inscrever no BBB, aquela coisa? Eu falei, minhas amigas vivem falando que é a minha cara, mas eu nem assisto o programa direito, eu não sei como funciona. E não sei. Mas então vamos fazer o seguinte, você tem o perfil, você se inscreve. Tá. E aí o olheiro te encontra, mas você se inscreve da mesma maneira, passa por todos os testes da mesma maneira. Não significa que a pessoa vai te plantar lá dentro do reality. Então passei por tudo isso. E eu não fui aprovada. Era para o BBB 6. Eu não fui aprovada. Aí no 7, eu tava me formando na faculdade, de cabelo em pé, você sabe como é, não conseguia pensar em mais nada. Aí veio a pessoa, não, tá aberta a inscrição, não quer tentar de novo, né? Não. Eu quero terminar o que eu comecei, eu não vou abrir mão disso, porque eu tava num momento em que até os professores foram muito legais comigo, porque eles sabiam que eu tinha essa carreira de ir e vir, então muitas vezes eu faltava muito e eu conseguia, de certa forma, entregar trabalhos a mais para eles, relatos e documentos e matérias e laudas. Então eu tinha muito boas notas e eu conseguia equalizar essa ausência. Então, eu me formei, assim, na base muito da confiança deles. Eu vou me formar. Terminei e consegui uma oportunidade para ir morar. Itália, Turquia, Coreia do Sul, China como modelo. Aí, quando eu tava no meio do caminho ali, tipo, literalmente assim, começando, eu me adoeci na Turquia, gente. Eu tive meningite, longe de casa, numa situação em que a agência não me deu respaldo nenhum. Meu Deus. E naquele momento eu me vi sozinha, minha mãe não conseguia ir, minha mãe enfrentou também, a minha avó adoeceu ao mesmo tempo aqui no Brasil. Então eu passei um perrengue, mas um perrengue chique, né, internacional. E fiquei hospitalizada por quase 9 dias, foi uma loucura. E eu falei, eu não sou um cabide. Estão me tratando como se eu fosse uma arara de roupas. Eu sou um ser humano. Não me deram respaldo, não me deram atenção. Eu não mereço isso. Eu estava vivendo um sonho, meu sonho era morar fora do Brasil. Mas eu falei, custa tudo isso realizar esse sonho? Não, eu preciso repensar esse sonho. Eu voltei para o Brasil e com uma mão na frente e outra atrás, porque você só começa a ganhar dinheiro como modelo internacional depois de um tempo que você já pagou a dívida de terem te enviado para fora, né? Então você vai trabalhando e pagando passagem, hospedagem, aquela coisa toda. Então eu voltei com uma mão na frente e outra atrás. Então vou trabalhar como modelo, vou trabalhar na minha área, nada ia nem para um lado, nem para o outro. E nessa energia da frustração, eu falei, quer saber, vou tentar esse BBB de novo. E entrei. Então eu estava muito ferida, estava muito machucada quando eu entrei na casa. Fiquei bastante tempo e tive uma passagem tranquila. Foi muito bom pra mim, foi muito bom em aspectos profissionais, porque depois, como modelo, trabalhei pra caramba, viajei pra caramba, conheci muitas pessoas legais, mas também entendi um lado do mercado do showbiz e da fama que eu também não concordava com algumas coisas que eu via lá dentro. E eu falei, tá bom, já entendi de novo que surfei essa onda. Mais ou menos um ano depois, estava morando no Rio, trabalhei muito. Eu falei, tá, como jornalista, como repórter, nada até agora? Então tá, eu vou dar ali uns 20 passos para trás, vou voltar para minha cidade e vou bater na porta da TV local. E assim eu fiz. E assim eu comecei a trabalhar na minha área. Legal. Mas as coisas não vieram de mão beijada. É claro que eu cresci numa circunstância privilegiada, eu tive acesso a boa escola, estudei na faculdade, tá ótimo. Mas eu sinto que na minha carreira, quando as pessoas olham hoje, às vezes elas não entendem que nos bastidores a gente passa por muita coisa e que a gente tem que passar sim, porque quando é fácil, a gente não cresce tanto, a gente não se fortalece tanto. Não dá valor. Não dá valor. E daí eu voltei, trabalhei de fato lá em Santos em alguns programas de TV e paralelamente eu comecei o YouTube. Então foi dentro dessa janela. Ok. Jornalista, fui morar fora como modelo, BBB, frustração, Santos, TV e YouTube paralelo. Eu fazia dupla jornada, literalmente. Quando eu chegava das gravações, eu ia lá pro banheiro, acendia a luz amarela horrorosa, gravava tudo, ficava editando às vezes na madrugada e ia trabalhar no dia seguinte. Então, por uns 2 anos, mais ou menos, a minha vida foi assim.
Até que um dia, e isso é muito legal, o meu chefe olhou e falou, olha, você precisa voar, né? Vai, as coisas estão dando certo, vai. E aí a gente teve uma conversa, porque eu já queria sair, mas eu não queria pedir demissão, nem assim, não seria Precisava muito... de um pontapé, né? não seria... Acho que eu honrava tanto a oportunidade, porque eu queria tanto aquela oportunidade, que eu não conseguia pedir demissão. Aí a gente conversou, ele me desligou e foi a melhor coisa também, porque alguém, no meio de tantas pessoas que duvidavam, viu o potencial. E às vezes a gente precisa mesmo de uma validação externa. A gente é humano. A gente precisa. A minha mãe sempre me apoiou. O Krika, meu marido, tá até hoje comigo. Ele me conheceu, já tinha o canal no YouTube. Eles me apoiaram, mas tantas outras pessoas falavam, nossa, que perda de tempo. Tá falando com quem? Com ninguém. Sabe, Pra que você tá foi fazendo assim isso? também, porque eu sempre precisei muito da validação do meu pai. Pra mim, ele era o exemplo de caráter, o exemplo de pessoa. Então, assim, se ele virasse pra mim e falasse, você me decepcionou, pra mim era... Assim, era uma O fim do faca mundo, né? no meu peito, sabe? Ele nunca me precisou me bater, ele nunca me precisou nada. A educação dele era simplesmente dar exemplo. E, cara, se ele não validasse, pra mim, não funcionaria, Sim. né? E aí, pensando nisso, cara, quando eu tava fazendo essa transição de carreira, ele foi muito bom comigo, porque eu vi muito a luta que ele teve pra me formar como dentista. Nos finalmentes ali da minha faculdade, ele tava passando por um processo de trabalho muito difícil, muito doloroso pra ele. Ele segurou as pontas pra poder me formar. Então, aquilo tinha um peso sobre mim muito grande. Poxa, a validação do meu pai é um peso muito grande. Ele ter lutado tanto para que eu me formasse foi muito grande. A odontologia não é uma faculdade barata, era particular, com todos os materiais, tudo. Sim. Então, assim, caraca, eu vou deixar isso tudo para trás, Vou né? desonrar. Essa luta toda. E aí, quando ele virou pra mim uma hora, falou assim, Ceci, você sabe que uma hora você vai ter que parar o odonto, né? Porque esse seu negócio tá precisando muito de você. Uau. Você esperava isso dele naquele momento? Não. Eu falei, tá, ufa, tô mais confortável agora, meu coração tá mais sensível. E eu imagino o tamanho do seu alívio naquele momento. Muito alívio. Eu não parei naquele momento, eu esperei a hora certa pra mim, mas quando eu tomei a decisão, foi muito mais fácil. Né? Então eu tomei a decisão de um dia pra noite, não? Um mês depois eu já não estava mais atuando como dentista, porque eu tive que só terminar ali os casos de pacientes e pronto. Sim. E foi muito tranquilo em relação a tomar essa decisão. Mas antes não estava, foi um processo. E quando ele trouxe essa validação externa, realmente foi, tá, ele tá me deixando a passagem livre pra eu voar, sabe? Então, quando você me trouxe isso, me veio muito essa história. Então, talvez as pessoas que estejam nos assistindo também estão passando por esse processo, né? E tem muitas. E olhem pro lado. Se a pessoa tá te dando uma palavra de incentivo, tenta escutar, né? Às vezes ela tá te levando ali pro caminho que você precisa seguir. Sim, e foi o que aconteceu comigo naquele momento. E é lembrar de quem a gente vai escutar. Porque se eu tivesse ouvido também todos os comentários e as críticas não favoráveis ao movimento que eu já desejava genuinamente fazer, eu tava ferrada, né? Mas sim, eu já ouvi muitas pessoas na minha vida, inclusive depois do BBB eu ouvi pessoas erradas a respeito do que eu deveria ou não fazer. Então, eu fui aprendendo com essas sabedoria, né? Com essas rasteirinhas da vida, porque ontem mesmo eu gravei um vídeo, eu tava lá no escritório, e eu gravei um vídeo contando essa história do YouTube, 20 anos, e eu estando lá 16, e tinha uma frase que dizia bem assim, né? Pra gente não apreciar, mas começar a entender que as rasteiras da vida vêm porque Deus tá querendo ensinar a gente a voar. E eu levo isso muito a sério hoje em dia. Caramba, passou por um perrengue. Isso é misericórdia também, porque muitas vezes através desse perrengue você vai ter o aprendizado necessário para se tornar a pessoa que você veio para ser, para estar no lugar que você tem que estar, para encerrar o ciclo que precisa ser encerrado. Então, às vezes é através das tempestades que a gente vai poder vivenciar essa fibra, criar essa coragem, criar essa força para depois vir a bonança. Exatamente. Mas não o contrário, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Então, eu percebo que nesses momentos, assim, de transição, a gente tem que ter essa escuta sensível de saber quem é quem. Por mais que a pessoa tenha uma boa intenção e te ame, às vezes ela tá se baseando muito mais nas próprias feridas. Na visão dela. Tentando te proteger de algo que ela não gostaria de viver, mas isso pode estar sabotando um processo seu importante de aprendizado. Porque no fundo a gente quer dar certo, mas eu sinto que a vida é uma escola.
E como toda escola, você vai precisar, para aprender, vai precisar dar umas erradinhas. Exato, uma escola é escolhas, né? Às É. vezes a gente escolhe o caminho certo, escolher a pessoa, escutar a pessoa certa, e às vezes a gente escolhe, infelizmente, caminhos errados. É. E é onde que a gente tem que parar e olhar, putz, tá errado, deixa eu errar rápido, Cara, como que você percebe? Como que eu percebo quando eu escolho um caminho errado? Quando eu começo a não ficar em paz. Tá. Eu não tô em paz comigo mesmo, não tá batendo com os valores que eu acredito. Eu não tô conseguindo trilhar os princípios que eu acredito pra mim, as prioridades que fazem sentido pra minha vida. Não tá legal. Putz, então deixa eu ver como que eu realinho isso aqui. É. Rapidamente você consegue entender qual é o ponto que tá pegando e rapidamente você volta pro rumo, né? É. Então todas as vezes que eu identifiquei que eu tava indo talvez pra um caminho um pouquinho torto, não tá me deixando em paz, isso aqui tá me pegando, o que é? Deixa eu tentar entender. Olha pra dentro, olha pro que tá, pros ruídos que estão acontecendo ali em volta. Tenta entender o ponto que tá pegando e volta. Né? Porque ninguém trilha o caminho certo o tempo todo, 100% da vida. Exato. E quando você me traz isso, me lembra muito os meus sócios no Zen, que aí, ali no meio do caminho do YouTube, 7 anos depois, né, veio uma transição de carreira e eu comecei a estudar comportamento. E vindo desse lugar de inquietação, nasceu o Zen, meu aplicativo. E os meus sócios, eles falavam, um dos meus sócios, o Matheus, falava assim, e eu achava ele completamente maluco. Ele, hoje eu acordei pra errar, time, e vocês? Eu, mas como assim? Ele, porque é isso, quanto mais erra, mais aprende, então é errar rápido, consertar rápido. Ele falava algo parecido com o que você trouxe, e a mente empreendedora é assim. E eu não me via empreendedora nessa época, imagina. Claro que eu não fiz nada sozinha, eu tive ali 4 sócios magníficos, inclusive o meu marido, e a gente conseguiu escalar o Zen globalmente. Mas engraçado, eu não me apropriava do lugar de empreendedora, de empresária, porque eu achava que eu tinha que ter outras competências, outras características. E eu fui a idealizadora do aplicativo no momento em que eu mais precisava. Então, no momento em que eu sentia que eu estava assim, um pouco sem rumo, fazendo muito bem o que eu fazia no YouTube, com ótimos contratos, oportunidades, o meu olho já não estava brilhando direito, sabe? E daí eu sentia um modo automático muito grande. Eu não vivo no modo automático, gente, não. Claro que a gente pode usar o modo automático para lavar o cabelo, escovar o dente, mas para missão é complicado. Sim. Então eu falei, o que tem de errado? Será que eu sou uma ingrata? Porque não é possível, toda hora me dá esse ciricutico, daí eu querer mudar de novo. O que tá acontecendo? Foi a primeira vez na vida que eu fui buscar terapia. Legal, me conta. Foi ali 2015, 2016, e eu comecei a fazer terapia. Na verdade, foi um pouquinho antes disso, mas nessa época eu intensifiquei os estudos de meditação e yoga. E eu tava numa confusão, sabe quando você não tem clareza sobre o que você quer, você não consegue diagnosticar o que você tá sentindo? Tá. E aí eu fui buscar o autoconhecimento através de leituras, de cursos, me formei em PNL, em coaching, eu fui buscar. Para me entender, para fazer o uso em mim mesma, né? Auto-aplicar aquele conhecimento. Aí eu falei, gente, eu tô percebendo que essas nuvens que estão me impedindo de enxergar as coisas com clareza, elas estão afastando. Conforme eu tô avançando, elas estão afastando. E eu não posso ficar com esse conhecimento só para mim. E eu comecei a falar sobre comportamento no YouTube. E aí começou a existir um movimento de rejeição, porque as pessoas não estavam lá para isso. E aí veio essa ideia do Zen que eu falei, poxa, então tô precisando de mais um apoio, um aplicativo que me dê aí uma motivação pela manhã, me ajude a dormir melhor, me ajude a estar num silêncio que eu consiga encontrar as respostas dentro de mim também. Certo. E eu falei isso um dia à noite, depois de um choro, falei isso pro Krika, ele, interessante, eu vou falar com umas pessoas. Aí levou para os sócios. Assim, em menos de 6 meses tinha nascido o nosso aplicativo. Em menos de 6 meses. Meu Deus. E olha o que aconteceu, que curioso. Em meio a um movimento de rejeição por aquele conteúdo, porque imagina só, você tem a doutora Cherry, as pessoas já sabem o que encontrar na sua loja. Se de repente amanhã você começa a colocar panelas lá. A pessoa vai falar, ela ficou louca.
não é mais aqui que eu venho, eu não tô interessada naquela panela. Exato. Então foi mais ou menos isso que eu fiz. Em meio à beleza, eu comecei a levar assuntos de comportamento, reflexões, espiritualidade. Que raios ela tá falando isso? Quem é ela para falar? Então assim, ouvi de tudo. Em contrapartida, algumas pessoas falaram: nossa, faz sentido isso que você está falando, porque eu estou precisando também, estou num momento difícil e quer saber, eu sempre te assisti, mas eu não estava nem aí para maquiagem, porque a sua voz me acalma. Durante quase 7 anos eu ouvi esse tipo de comentário: sua voz me acalma, sua voz me acalma, eu tô aqui, não tô nem aí pra maquiagem. Às vezes eu ficava até um pouco ofendida, mas pô, a pessoa vem aqui, não quer dar maquiagem. Sua voz me acalma. Isso foi importantíssimo para eu entender Escutar o seguidor, né? uma dor real e uma oportunidade. O Zen nasceu com meditações minhas, porque a minha voz acalmava as pessoas. Então tudo isso veio de um brainstorming com os meus sócios. Você fazia todo o áudio. Eu fiz muitos Colocava áudios, no depois aplicativo. colocamos outros guias em outros idiomas, inclusive Tá. o Zen já teve 7 idiomas, hoje em dia são 3, em inglês, português e espanhol. Tá. E era uma loucura, porque eu já ouvia isso, só que eu levava para que lado? Pro lado pessoal e não pro lado da oportunidade. A gente que é empresária, empreendedora, a gente tem que se ligar na dor das pessoas à nossa volta, ouvir feedbacks e ir ajustando essa rota. Então, quando o Zen nasceu, eu estava num momento extremamente confuso, eu queria só curar essa confusão dentro de mim. E essa é a confusão que pessoas têm ao redor de mais de 150 países. São 8 milhões de downloads. Porque as Meu pessoas precisam Deus. de saúde mental. Eu precisava daquilo. Então, uma ferramenta que me salvou continua salvando pessoas há quase 10 anos. Quase 10 anos. Ano que vem a gente faz 10 anos. Então, foi muito louco, porque não foi um plano de ação super bem estruturado. Foi pautado em necessidades e genuíno, oportunidades, exatamente. E aí eu fiz essa transição no YouTube. Foi uma época que eu troquei muito a base de seguidores, muita gente saiu, muita gente chegou. Mas hoje em dia, até nesse ano, aquela norma NR1, que estabelece que as empresas precisam cuidar da saúde mental dos colaboradores. Hoje eu olho para isso e falo: agora sim as pessoas estão entendendo do que eu falo, porque naquela época falar de saúde mental não era algo atrativo, não era algo tão buscado, era até um pouco de tabu. Até hoje, né? Às vezes você fala: eu faço terapia, mas terapia é pra doido, né? Então a gente precisa educar as pessoas de que as pessoas que mais performam, atletas olímpicos, líderes, estão Todo lá mundo constantemente num cuidado sobre sua saúde mental. Assim que a gente consegue performar. É isso que eu levo na minha palestra, é isso que eu levo para as empresas, em treinamentos. Porque sem isso, se eu não tivesse esse olhar lá atrás, talvez eu tivesse até parado. Mas eu busquei apoio, eu busquei ajuda e eu consegui fazer uma transição que me trouxe até aqui hoje. Então é uma construção e que eu sei que não acabou. Eu nem sempre tive todas as respostas, sabe, Cici? Eu imagino que você também não. Não. Mas é investigando. Ser curioso. Dando um passinho, ainda que ele esteja bambo. É ser curioso, como a criança é curiosa. É um atributo excelente. Porque senão a gente vai ali atrofiando e falando: não tem mais para onde ir. Não é só curioso sobre o que acontece no mundo, mas e a curiosidade sobre si mesmo? Né? Essa curiosidade que eu vejo que ainda falta em algumas pessoas, né? Quando elas ainda não têm muitas respostas. Cara, para ser um pouco curioso sobre você. Tenta entender o que lá dentro, né, você pode encontrar que você não acessou ainda e que você pode colocar para fora. Isso é muito valioso. É muito valioso. E então eu fui investigando o que está acontecendo comigo. Se eu não estou sendo capaz de entender sozinho, vou procurar ajuda. Então eu tive bons mentores, tive acesso à terapia e tive acesso a uma pessoa que sempre quis o meu melhor, que é o meu companheiro, que estava lá me ouvindo. E ele é muito bom em enxergar oportunidade, sabe? E ele enxergou uma oportunidade que nem eu enxergava. Por isso, mais uma vez, quem que você escolhe ouvir? Quem que você considera como alguém que te aconselha? Porque se eu tivesse me colocado presa a todo mundo que falou: o que você está fazendo? Volta a fazer tutorial de maquiagem, para com isso. Se eu tivesse, claro que me feria, me machucava, mas eu não me atei a isso, eu não deixei que isso me atasse.
Ô, Ju, quem tá passando por esse processo agora? Porque eu já passei também transição de rede social e conteúdo que antes eu fazia só moda e lifestyle. Depois eu me tornei muito mais empreendedora e diminui muito meu conteúdo de moda e lifestyle. E eu senti, logicamente, a mudança de público, né? Primeiramente, emoções. Como você pode gerir a emoção para que você consiga se manter firme no seu propósito, mesmo diante das críticas? Então, primeira coisa. Sim. Segunda coisa. Como que você pode fazer para crescer mesmo diante dessa mudança de público? Bom, crescer como pessoa ou crescer em números? Em números. Tá. Então, primeiro, como fazer essa gestão? Não briga com a emoção. A emoção é um processo natural. E é interessante pensar que se você analisa a palavra emoção em inglês, emotion, vamos fragmentar essa palavra I. A gente pode relacionar a I de energy, de energia. Motion. Motion significa movimento. A emoção é uma energia. E essa energia precisa de movimento. Então, quando você para de brigar com essa emoção e você se interessa com curiosidade sobre ela, da onde vem? Qual é a origem? O que isso quer me dizer? O que eu tô passando? Você traz esse movimento. Porque se você quer contrair, esse movimento de contração faz com que a emoção fique estagnada dentro de você. E emoção parada adoece. Então, primeiro de tudo, pare de brigar e dê vazão a essa emoção. Escreva, chore, converse, grite. Soque o elemento que está na sua casa pronto para isso. E não é seu companheiro, nem seu filho. É o seu travesseiro. Então, parar de lutar com a emoção é uma excelente ferramenta de gestão emocional e procurar não anestesiar esse processo, porque muitas vezes a gente vai através de químicos, como o alimento, a bebida e outros tipos de vícios, anestesiar. A gente quer entrar naquele looping sem fim das redes, porque é dopamínico. Isso te traz uma sensação de prazer imediato, mas ela passa muito rápido e você vicia e você quer mais. Então, se apoiar na sua espiritualidade, qualquer que seja o caminho que você acredite, se você ainda não tem clareza sobre isso, só pede ajuda para alguém que está regendo tudo lá em cima, do seu jeitinho, como eu já fiz um dia. Para de brigar com a emoção, pede ajuda para alguém, fala com Deus e se mantenha em movimento. Emoção parada adoece. Então não briga com a emoção, deixa vir. Isso não te faz mais fraca, porque as pessoas confundem. Você vulnerabilizar através da expressão de uma emoção com fraqueza. E não tem nada a ver. Para mim, as pessoas mais assim, inteligentes emocionalmente, mais fortes, mais capazes, são aquelas que sabem pôr as emoções para fora num ambiente seguro. Exato. É fazer, minha amiga, o surto controlado. O surto controlado é protagonismo. É maravilhoso. Precisa. Às vezes eu tô correndo. Hoje eu fui correr cedinho na praia e eu só tinha, assim, 25 minutos. Eu falei, não importa, vamos. E às vezes, no fim da corrida, eu dou uns gritos. Essa descompressão é importante. Até uma ferramenta para você usar no ambiente de trabalho, às vezes é soltar. Isso é super bom, faz mó bem pra saúde. Só que aí, o que vão pensar de mim, que eu sou louco? Então vai ali no banheiro, de repente. Faz isso de uma forma segura e controlada, mas surte. E aí, olhando pro outro lado, como continuar crescendo em um momento de transição? Pra mim, trazer a sua verdade é a maior forma de conexão possível e cria um vínculo duradouro com quem está recebendo o seu conteúdo, a sua comunicação, a sua informação. E muitas vezes a gente não quer vulnerabilizar nesse aspecto, não quer falar sobre as dores. Quer manter só na autoridade, né? Não precisa. Não precisa, porque falar sobre o que você está passando é um ato de maturidade e de protagonismo. E eu percebo que lá naquele lugar, quando eu fiz a minha transição, foi um vídeo que eu fiz em 2016, que eu chorei. Eu falei, olha, tô precisando mudar minha vida, eu vou me mudar de casa, eu vou mudar meu estilo, eu tô tentando entender quem eu sou nisso tudo. E foi um vídeo super polêmico, mas foi tão importante, eu me orgulhei tanto, porque até então, 7 anos de conteúdo de extrema curadoria, impecável, perfeito, melhores cortes, ângulos. Porque depois que eu tinha toda a estrutura, né? Depois que você vê, não quer desver, né? Então você não queria deixar um vídeo meia boca. E ficou tudo muito impecável. E eu fiquei muito fria.
Quando eu falei sobre o que eu sentia, quando eu falei sobre as minhas dores, sobre os meus dilemas, é impressionante. As pessoas até hoje, assim, as que ainda seguem comigo, honram tanto esse movimento, porque quando eu me libertei, eu ensinei a muitas pessoas como se libertar também. E esse é um movimento de crescimento sustentável, em que você cresce a partir de uma conexão muito profunda, que se chama humanidade compartilhada. Isso vem do mindfulness. Autocompaixão é um dos elementos mais importantes, então ter compaixão com o seu processo, não se exigir demais. A humanidade compartilhada é magnífico quando você se mostra humano e a partir desse movimento você compartilha e traz mais pessoas para esse ambiente que se apoia, que se olha, se enxerga, que se valida. Então eu diria que esse é o melhor crescimento. Talvez os números não acompanhem de forma tão dinâmica, mas você vai crescer como ser humano. E as pessoas que vierem vão estar extremamente qualificadas. Isso é muito legal. Você não cresce de forma desgovernada e acelerada e acaba trazendo pessoas desqualificadas para dentro do seu negócio, para dentro das suas redes sociais. Você traz pessoas que se identificam genuinamente. Nem sempre é uma boa opção, né? Porque às vezes você viraliza por algo que não é aquilo que você deseja falar na ponta final, e aí vem um monte de gente que era esperando ver aquilo. Sim. E não vai encontrar porque não é aquilo que você vai dar para ela. Né? E aí o engajamento cai, a gente já sabe que a formação de comunidade hoje é a maior riqueza que a gente tem na mão. Exato. Né? E não é o número em si, é a comunidade forte em si, né? Exato. Às vezes a gente vê meninas assim, extremamente fortes, meu Deus, com uma comunidade extremamente relevante, mas o número dela não condiz com o tamanho da comunidade. Por quê? Porque é isso que você falou, ela trouxe pra dentro, ela trouxe essa humanização, ela trouxe as vulnerabilidades e os pontos de conexão. E as pessoas falaram, é aí que eu quero estar, é aí que eu quero pertencer. É cuidar bem das pessoas, é ser verdadeira. E sem autoconhecimento não tem como você ser verdadeira, porque você não sabe nem direito quem você é. Então, por muitos anos eu sinto que faltou autoconhecimento, mas é natural. Eu acolho, eu tenho autocompaixão com isso, porque eu era uma menina buscando entregar para o mundo o meu melhor, só que eu nem sabia direito qual era o meu melhor. Eu sabia que eu tinha alguns talentos, conhecia alguns dos meus talentos, mas o negócio mesmo aconteceu a partir do momento em que eu passei a investigar os meus valores inegociáveis, quem eu era, os meus principais atributos e inclusive os meus pontos de melhoria através das sombras que a gente revela com essa luz do autoconhecimento. E aí sim a gente vai crescendo como pessoa, e a comunidade que você falou, Cici, é a base de tudo. Sabe? Até dentro da nossa casa. Uma pequena comunidade, ali, nem que sejam 3, 4 pessoas, mas que vocês estejam unidos através da verdade, dos valores, da autocompaixão, porque sem a autocompaixão a gente não consegue ter compaixão com as pessoas à nossa volta. Então, é se tratar todos os dias da maneira como a gente gostaria de ser tratado, porque aí sim a gente aprende a ser melhor pro outro, e não o oposto. Eu passei muitos anos, vou ser muito franca aqui com vocês. Eu fui a típica menina boazinha, sabe? Ia bem na escola, não contrariava muito os meus pais, até chegar à adolescência. Mas enfim, eu acredito que eu tenha sido uma filha fácil. Mas isso me enjaulou num lugar que eu tinha que ser boa o tempo todo. E ter encontrado no meio do caminho uma rebeldia positiva, que eu acho que eu encontrei através dos esportes, dos meus hobbies, de querer testar várias coisas, para me encontrar em quem eu era e não no que as pessoas queriam que eu fosse. Isso foi uma das melhores coisas que eu fiz. E eu tratava muito bem as pessoas à minha volta e às vezes dentro da minha própria casa, com as pessoas mais próximas de mim, eu era a pessoa que eu não gostava de ser. Porque eu estava dando pro mundo mais do que eu tinha. E hoje, quando eu olho pro meu maternar, eu olho pra minha relação afetiva com o meu companheiro, eu percebo que eu tô melhorando. Porque eu tô fazendo melhor pra mim primeiro, eu tô fazendo bem pra mim primeiro. Então eu queria dizer pra vocês, de fato, o protagonismo não é egoísmo. Cuida bem de você, que você vai estar no seu melhor pro mundo e para as pessoas que te importam. E por muitos anos eu me enganei, tentando ser muito boa para todos, tentando fazer tudo muito bem, que foi uma coisa que você trouxe no começo, e não me permitir errar. Isso é muito cansativo. Isso esgota. Então hoje eu erro mesmo, aprendo rápido, tô do meu lado, banco as minhas escolhas e cuidando bem de mim eu consigo cuidar de quem eu amo. Só assim, e não se a gente não tá bem com a gente mesmo, a gente não consegue ser bom pro próximo, não tem como, né? A gente não pode dar aquilo que a gente não tem, né? Então a gente só consegue dar aquilo que a gente tá preenchido. O que a gente transborda, né? Exato.
transbordando um cuidado que a gente teve com a gente vai cuidar do outro, né? Não tem como. E eu gosto muito de colocar esse paralelo com a Cherry, né? A gente cuida de quem cuida. E muitas vezes quem cuida para de se cuidar para cuidar do próximo, né? É verdade. Nossa, no seu mercado... E a gente fomenta muito isso. Se cuida. A gente tá aqui pra cuidar de vocês, pra ajudar que vocês se cuidem, que vocês se sintam bem, que a autoestima venha pra que vocês consigam passar isso adiante. E o paciente de vocês sintam isso, além de só o técnico, né? Exato. E a gente faz isso todos os dias. Nossa missão é fomentar isso, né? Nossa, cuidar de quem eu cuida. amo quando você faz aqueles carrosséis que você coloca ali uma frase, um toque, mesmo de incentivo, de reflexão. Acho isso tão importante, porque a gente vai criando consciência de que a gente pode cuidar da gente. Mas é um processo muito profundo da gente se dar essa permissão. Com certeza. Porque, especialmente para as mulheres, eu sinto que ainda tem... os valores estão um pouco alterados em relação a isso, né? Se eu não tô fazendo nada por ninguém, eu não tenho valor. Eu só tenho valor quando eu tô arrumando minha casa, Atos de ou serviço, tocando a minha vida, a minha empresa, a minha carreira, e eu tô ali servindo aos outros, e só assim eu valho. Opa! Mas quem tá cuidando de você? E daí, o que acontece? A gente acaba tendo um desbalanço. É desproporcional, porque se a gente não tá se abastecendo, se a gente não tá fazendo aquilo que só a gente pode fazer por nós, a gente espera que alguém vai fazer por nós. Afinal de contas, a gente tá fazendo por todo mundo tão bem, tá se dedicando, tá se descabelando e ninguém E aí a pessoa faz não por faz. mim. O que vem? Você entra num Frustração. looping ali, mas num looping, que é aquele triângulo que tem, né? Ou você quer ser salvadora, só que de repente você se torna vítima e aí você se torna agressora. Isso é muito interessante. Se eu não me engano, é a triangulação de Karpman. Tá. E Não aí conheço. você entra nesse looping que daí uma hora você quer salvar todo mundo, mas não tem ninguém te salvando, então você se torna vítima e você agride as pessoas porque elas não estão fazendo por você o que você faz por elas. Eu vivi nesse looping, minha amiga, durante muito tempo. E a partir do momento que eu comecei a abrir esse espaço para mim, para eu cuidar de mim e cuidar com consciência, não é só assim, ai, me mimei, né? Claro, a gente quer comprar um look novo, a gente quer, de repente, ter uma experiência e sair para jantar num lugar gostoso, ótimo. Mas o arroz com feijão no dia a dia, sabe? Algo para sua saúde física, mental, espiritual. Um tempinho pra você. Né? Então, são coisas que não custam nada e elas precisam ser a base desse nosso plano de ação pessoal de autocuidado. A base ali é você abrir esse espaço para se respeitar, para falar melhor, esse diálogo interno tá mais apoiador do que destrutor, né? Senão a gente tá ali o tempo todo se colocando para baixo. Sim. E depois fica procurando alguém para salvar, para tirar a colocar gente pra do cima. buraco que a gente cavou. Exato. Então, essa autorresponsabilidade, ela muda muito o jogo. E hoje eu procuro trazer isso, porque senão eu dou uma espanada. Imagina, a gente tem tendências comportamentais, passa uma vida sendo de um jeito, dá pra mudar, dá, mas tem algumas coisinhas que às vezes voltam e voltam. Então é pra gente se manter firme nesse propósito da autorresponsabilidade, autocompaixão, essa humanidade compartilhada. Eu sinto que são elementos assim essenciais do protagonismo. Essenciais. E pensando agora nesse seu atual momento, né? Que tem uma comunidade de protagonistas, suas mentoradas, suas palestras, seus livros, enfim, são muitas coisas voltadas para a inteligência emocional, para o autoconhecimento. O que é a maior dor da pessoa que te busca quando ela quer encontrar uma resposta, assim, que ela está procurando? É quase unânime a falta de clareza e falta de confiança. E elas se cruzam. Então, as mulheres, quando sentem que não tem clareza, elas se sentem inseguras. Então, eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual que é o meu próximo movimento, qual que é o próximo passo. E aí, você fica nesse looping, entende? Não tenho clareza, não me sinto confiante, não vou tomar uma atitude. Então, elas vêm até mim, muitas vezes, com muito potencial. Executivas, empresárias ou mulheres começando no digital, que é o caso de algumas mentoradas, e elas não têm essa certeza para onde eu vou. Elas sabem pelo menos o que elas não querem mais, né? Porque uma mulher em transição já sabe o que ela não quer mais. E aí entra esse meu papel de revelar para ela o que ela já é.
o que ela já sabe, o que ela já tá ali prontíssima para entregar para o mundo, mas ela tá aprisionando dentro dela, dentro desse looping de falta de clareza e de insegurança. Então, muitas vezes, é educá-la sobre o que ela já tem, o que ela já é, o que ela já pode fazer, porque naturalmente, quando você tá amparada por alguém, você tem mais avanços. Eu vejo isso pelo esporte, né? Eu tive quase 15 anos de carreira na patinação e sem os meus mentores e técnicos, talvez eu não tivesse chegado a campeonatos mundiais como eu cheguei. Então, você precisa, para encurtar esse caminho, ter alguém ali te amparando que te dê visão, que te traga provocações importantes para as respostas que estão dentro de você virem à tona. E daí, naturalmente, elas sabem que eu tenho experiência, que eu tenho track record, que eu tenho ali 16 anos de carreira e elas confiam em mim. Quando você não tem confiança em você, que você possa confiar em alguém. Porque essa pessoa vai te transferir uma confiança a partir dos feedbacks que eu dou, das sugestões que eu faço e das provocações. Elas falam, faz sentido. Se ela está falando, então eu vou fazer. Tiram do papel os projetos muito mais rápido, fazem a transição com muito mais qualidade porque você está amparada. Sim. E é o que uma comunidade forte faz, né? Acolhe, ajuda, quando a gente mostra sente caminho. Pertencimento, a gente naturalmente vai criando essa relação. Não, tudo bem, então eu posso confiar, eu vou sair do lugar. E aí, quando a gente vai se movimentando, vai vindo mais clareza, mais confiança. A então, oportunidade surge. Exato, não sou eu que faço isso por elas. Exato. Eu só faço os ajustes finos para ela encontrar isso dentro dela, porque o que eu quero para uma aluna mentorada é que ela tenha autonomia emocional, inclusive, dela saber que ela pode ter o fator decisor dentro dela, que ela pode fazer escolhas conscientes, que ela tá apta para isso. E aí é muito bonito, porque a gente ensina a voar. Exato. E você já viu alguma mudança até virar externa de alguém que você cuidou bem do interno, assim, ajudou nessa busca pelo caminho, entender qual é o caminho, depois você fala, caraca, ela mudou tanto que tá quase irreconhecível até, né, de fora, assim, pra quem vê de fora. Eu falei isso para uma grande amiga que ela tem, assim, um repertório, ela é muito espiritualizada, muito estudada, assim, uma mulher muito capaz de mover uma multidão e ajudar também nesses aspectos da inteligência emocional e do despertar da mulher para o melhor que ela é. E eu sempre enxerguei isso nela, porque a gente não tá com os véus da ilusão na nossa frente, que no yoga a gente chama de Maya. Então ela estava iludida de que ela não era isso. E hoje ela está na mentoria Dharma, né? O nome da minha mentoria Dharma é propósito, do sânscrito. E eu falei, amiga, parabéns pelos passos que você tem dado. Ela faz live toda segunda-feira, abriu a mentoria dela também, tá formando um grupo, tá olhando para fazer evento presencial. E eu falo, amiga, você sabe que eu sempre vi você fazendo tudo isso e eu tava aqui animada, entusiasmada para ver o dia em que você também ia ver o que eu já via sobre você. Que legal. E isso que eu sinto que é o mais bonito, porque a gente é capaz de enxergar potencial de longe, né, amiga? A gente lida com muitas pessoas, lida com o público, então a gente vê uma estrela brilhar, por mais que esse brilho esteja apagadinho, você vê que ela pode mais. E aí tem que entender se a pessoa quer, né? Exatamente. Mas eu via que ela buscava e patinava, dava um passo para frente, 2 para trás. Mas continuou ali na busca, continuou se amparando também por mentores, por grupos, por estudos, pelos estudos até da Bíblia, que ela é muito dedicada. E ela floresceu. Ela preparou esse solo para estar fértil o suficiente para a sementinha que ela veio para ser, brotar, germinar, crescer. E eu vejo que ela já está colhendo os frutos disso. Mas eu já via tudo isso. Eu falei, você já via isso? Ela não fazia ideia, não achava que eu era capaz. Eu falei, eu sabia. E eu tinha certeza que uma hora você ia encontrar isso dentro de você também. É muito lindo, né? De ver a pessoa florescer. Emocionante. É basicamente florescer, né? Sair do brotinho que tava fechado e abrir, né? Aí eu falo, gente, eu quero fazer isso até tá velhinha, grisalha, porém protagonista e estilosa. Mas eu quero, assim, até tá muito velhinha, poder ver essas mulheres despertando pra protagonista que elas nasceram pra ser, porque todas nascemos. Falando em estilosa, você sempre foi muito estilosa, viveu no mundo da moda. Obrigada. E eu acredito que muita gente ainda deva te perguntar, como encontrar o meu estilo, né? Que vê em você uma inspiração, vê na sua trajetória uma inspiração e talvez ela esteja perdida porque nem se conhece e precisa buscar uma validação de como é se vestir fora,
né? O que você responderia para essa pessoa que hoje tá perdida em termos de estilo? Como encontrar o meu estilo de moda? Olha, experimentação de novo, né? Ju, mas espera aí, experimentação, vou ter que então comprar vários tipos de linguagens universais do estilo e darará. Não! Vai num provador de uma loja que você já gosta, vai na Lingerie e de repente, né? Porque eu uso muito o Cici Navarro Collection. E eu consigo perceber que tem as nuances, né, de vários tipos de mulheres e personalidades. Então, vai lá, entra no provador, experimenta coisas que talvez não fossem óbvias para você, porque muitas vezes a gente está aprisionada numa forma de se expressar através do vestir, né? Porque para mim, vestir é a expressão total. De quem você é, da sua autenticidade, da mensagem que você quer comunicar. Então vai lá e coloca algo contra-intuitivo. Eu vi uma calça cargo ali pendurada, até a Lívia, minha sócia, minha assessora, ela falou, nossa, Ju, é linda essa calça, mas talvez não seja muito o seu estilo. Sim, não é muito o meu estilo, óbvio, mas de repente num dia eu posso me propor uma experimentação diferente. Então eu percebo que para a gente encontrar quem somos nós em qualquer coisa, a gente precisa experimentar um pouquinho e sair dessa zona de conforto. E aí você se perguntar, se olha no espelho, eu tô vestida de mim mesma? Exatamente. Tô refletindo quem eu sou? Eu tô me apropriando desse lugar? Isso reflete a minha essência? Acho que são essas as perguntas mais importantes, porque servir, vai servir. Vai ficar bonita, mas você tá vestida de você mesma? E eu tenho alguns estilos, né? Se a gente pensar naquelas, eu não sei quantas categorias são, mas eu tenho o elegante. Eu tenho o esportivo. Muito. Dentro de mim. Eu adoro agasalho combinandinho, meio anos 80, anos 90. O esporte faz parte da sua vida, inclusive, né? Exato. E eu tenho o criativo. E eu consigo misturar o criativo com o elegante. Eu consigo misturar até o esportivo com o elegante. Por mais que por baixo eu tô mais esportiva com um blazer, de repente. Só que assim, tudo isso foi muito na base da experimentação. Quando eu era adolescente, eu fui clubber. Você lembra dessa fase? Gente, eu não sei de que geração vocês são, mas era um negócio assim, quando começou o mercado Mundo Mix. Eu adorava, e pendurava uns ursinhos na roupa, era uma coisa meio de ET, universo, coisas coloridas, meio neon. Eu fui clubber uma época, depois na adolescência meio surfista, meio do forró. E as coisas foram mudando. Acho que depois o BBB é um pouco mais sexy. E aí depois eu cancelei o sexy, eu não queria mais. Na época da TV eu só usava camisa. Eu perdi o lado feminino. E aí hoje eu tô num resgate também de quem eu sou agora, porque a gente vai mudar, minha amiga. Então se permita mudar. Seu estilo também vai refletir as suas mudanças internas. Então essa experimentação é um convite para você validar quem você é naquele momento e o que realmente te representa. E não precisa ser igual a vida inteira. Exatamente, gente, a gente muda o tempo todo, as nossas ambiências mudam. Exato. O lugar que a gente tem como referência muda, as pessoas que a gente se inspira também mudam, e a gente vai perdendo ali o que era antes, e agora o que é sucesso pra gente é outra coisa, e a gente busca aquilo, e nessa busca a gente vai mudando o nosso estilo, e a coisa vai acontecendo, é muito dinâmico, né? Mas o mais importante é ser um reflexo. Acho que você falou muito bem, né? Então, quando me perguntam, qual que eu vou encontrar meu estilo? Primeiro, gente, para de querer só copiar o que o outro tá, porque tá na tendência. Pode ser que aquilo funcione pra você. Então, experimenta. Pode ser que você se sinta extremamente confortável e é aquele o seu estilo. Mas você tem que entender de si, né? Porque se você não se sente confortável naquele look, ele pode ser o look da Chanel, o mais caro, o mais maravilhoso do universo perante os outros, mas quando você coloca em si, você não se sente confortável dentro daquela roupa, você não banca aquela roupa. Exato, você não segura aquela onda daquela roupa, e daí é quando você nota uma mulher que tá assim, magnífica, mas não brilha. Não brilha. Ela, até a postura, mais retraída, recuada. Juro, que coloca uma calça jeans com uma regata. E pra ela, aquilo fez tanto sentido. A senhorita, né? Que brilha muito. Eu amo. Gente, eu amo. Então, assim, é diferente pra cada um e tem que refletir aquilo que tá dentro, né? Tem uma frase que chama liberdade é vestir-se de si mesmo. Gente, nada é mais gostoso, mais confortável que você tá bem. É um presente que você dá pra você. Exato. É um presente que você dá pra pessoa mais importante da sua vida. Quando você olha e você se gosta. E tudo bem, tem algumas coisas que a gente ainda se incomoda, mas olha
sabe, não fica no micro, olha pro macro e fala, não, poxa, é isso. Eu me apresentei, eu me vestindo de mim mesma. Umas dicas que eu costumo dar, porque como eu trago muito a questão da autenticidade, quais são as suas cores? As cores que te representam, começa por elas, de repente. Exato. E depois você vai pro shape, pra forma, pra modelagem, pro acabamento. Então começa pelas suas cores e aí você vai criando uma identidade também. Eu sempre palestro de branco. Hoje eu optei por vestir aqui esse off-white da sua coleção. Porque eu falei, não, é o que me representa quando eu subo no palco, quando eu tô aqui no microfone. Mas eu adoro o laranja, eu gosto de um tom mais fúcsia. Então eu transito por esses caminhos e as pessoas já batem um olho, já se identificam. São cores da criatividade, como as cores do seu escritório. Exato. Uhum. Então quando a gente vai criando essa identidade, pode começar, de repente, através das cores, seja mais fácil, né? E fazer uma pastinha, um mood board no Pinterest. Eu adoro fazer isso. Como você faz para as coleções, que eu vi aqui, tinha arara, com todas as referências, os croquis, coisa mais linda. Uhum. Então, às vezes, é você criar. Eu tenho um mood board que eu coloco lá no Pinterest e que eu vou mudando de tempos em tempos com tudo que eu acho lindo. Às vezes é um tipo de casa que eu acho bonito, um tipo de decoração, um tipo de acabamento, de bordado, uma paisagem, e aquilo compõe a minha visão do que é belo. Isso é muito legal, muito legal. Isso ativa muito essa nossa autenticidade, essa referência de quem eu sou, como eu vejo o mundo. E refresca, porque às vezes a gente está muito condicionado, isso refresca dentro de mim quais são os meus referenciais atuais. Exato. Porque estamos em constante movimento. Ele atualiza a sua identidade, né? Exato, é Quando a isso gente mesmo. tem um banco de dados de referências que façam sentido pra gente, pra refinar esse olhar sobre o que é belo, e a gente entende da gente, a gente une os pontos e plim! Estilo autêntico. É uma né? delícia. É uma delícia. É. Muito bom. Agora, falando em estilo autêntico, autenticidade, falamos muito sobre isso. Tem uma pergunta que eu faço pra todo mundo, que é: Bora, time. existe uma coisa que todo mundo tem dentro de si que diferencia das outras pessoas? Tá. Uma vez eu identifiquei isso porque dentro da minha lista telefônica eu tinha 3 contatos de um serviço que eu queria contratar. Os 3 eram bons, tecnicamente maravilhosos, só que eu sempre escolho o raio daquela pessoa primeiro. Por que eu não falo com a outra? Sendo que tecnicamente são nivelados, iguais. Ela tem alguma coisa que a outra não tem. E aí eu chamei de borogodó. Ah, adoro. Então, eu sempre chego aqui e pergunto para os meus convidados qual é o borogodó que é seu e que te diferencia em tudo que você faz. Caramba, que pergunta boa. Eu acho que eu vou precisar ir pra terapia pra investigar isso. Qual é o borogodó da Juliana? Ai, eu sinto que quando eu tô assim no meu melhor, que eu vibro e eu falo, essa sou eu nessa vida, a minha alma está vivendo essa versão. É quando eu sinto essa liberdade de ser, que inclusive é o nome que eu coloco na minha imersão, que acontece na natureza para mulheres. E foi assim, a minha primeira jornada online, liberdade de ser. E o que alimenta, o que sustenta essa liberdade de ser? É a minha criança interior. Amei. É eu me tornar a adulta que ela sonhou em ser. Amei. Esse é o meu borogodó e é uma investigação constante, é delicioso. Então eu levo minha criança para brincar, eu levo minha criança para pintar. Esses dias eu pintei uma mandala e a minha criança ficou muito satisfeita porque eu sinto que a minha criança carrega essa alma pura. O adulto tá com muitos poréns, com muitas objeções, muitas travas. Então meu borogodó é dar vazão à minha criança interior. Amei. E claro, equalizando isso, né? Porque se deixar a criança pinta, borda e às vezes faz ali um furacão. Então, trazer essa liberdade com responsabilidade. Amei. É a união da criança com a adulta. E assim eu construo minha eu sábia do futuro, que estará lá numa roda de mulheres, com uma saia rodada, o cabelão comprido branco. É isso, gente. Amei. O borogodó é sustentar, é alimentar e nutrir minha criança interior. Amei. Bom, e agora tem mais 2 perguntas. Uma frase que você ama, que você deixaria pra todo mundo. Meu, fica aí na sua cabeça, segue essa frase que dá bom. E uma que todo mundo prega e você não concorda muito, não. Olha, uma que todo mundo prega e eu não concordo. É muito bom, porque eu gravei uma campanha de cabelo esses dias, que ainda tem o lado da blogueiragem, né? E o roteiro era muito bom, porque começava assim, tem aquela frase que diz, não dá pra ter tudo.
E aí esse vídeo provocava, mas será? Aham. E eu sinto que, o que que é tudo, né? Quais são as suas prioridades? Dá pra gente ter aquilo que é importante pra Amém. gente. Amém. Talvez não na hora que a gente quer, né? Qual Do é o seu jeito que a tudo, né? gente quer, mas questionar qual é o seu tudo. Então essa é a frase que eu questiono, não dá pra ter tudo, mas então vamos desmembrar tudo isso? Ah, e uma frase que eu levo pra vida é... Você acorda com você dorme com você, que você possa ser a melhor pessoa para si mesma, que você possa ser a sua melhor companhia para realmente viver uma vida de protagonista. Amém. Maravilhosa, Ju. Muito obrigada. Obrigada a você, Que meu episódio amor. maravilhoso. Acho que foi muito esclarecedor para todo mundo que tá escutando. Acho que vão sair daqui um pouco transformadas, um pouco muito, né? Para que a vida delas sejam mais leves, né? Que elas consigam olhar Assim seja. para suas vulnerabilidades, olhar para sua criança interior, explorar essa Exato. criança, colocar ela pro mundo, né? Mas a gente queria deixar um presente para você antes do episódio gente. terminar. Nosso time fez aqui Ai, obrigada. um presente, uma caixinha muito especial. Encantamento é com vocês, né? Vocês encantam Deus nos do mínimos céu. detalhes, até o brunch ali, Ai, do delícia. café. Café Cherry, nosso patrocinador gente, oficial. Qual é o suco que eu tomei? Pink Lemonade, maravilhoso. Tudo é pink, né, nesse mundo. Deus, Então, mas é muito mimo. Ai, que lindo! The Good News, a força da autoconfiança. Ah, esse palco era um sonho pra mim, Gramado Summit. é uma crônica que a gente sempre escreve sobre a história dos nossos participantes. Depois você Ai, lê com gente! calma. Não! Ai, frase do Krika. Gente, frase da minha mãe. Posso ler? Pode, Ai, eu vou claro. chorar. Claro. Mas a gente tava falando sobre isso. Oi. Dá vazão à emoção. Juliana. Ah, minha mãe me chama de Juliana. Ao estrear nesse mundo da internet, você mesmo, desacreditada e com poucos recursos, seguiu o seu propósito. Com muito carinho, dedicação e perseverança, foi crescendo, conquistando fãs e seguidores, o que a impulsiona mais e mais em busca de realizações e conquistas. Estarei sempre na torcida para que tudo de mais incrível e surpreendente a vida possa lhe proporcionar, regado de muito amor. Com amor, Nádia. Ai, as linda. fotinhos da família, meu Deus, gente, tem camiseta, tem E que família caneca. linda, gente. Eu conheço, amo. Queridos demais. Meu, são muitos presentes. Ai, não liga, eu sou santista, a gente fala muito meu. E às vezes eu lanço uns meu no palco. Ah, mas é bem. isso. Ai, macarrons. Ai, É delícia. rosa. É rosa, né? Tem mini macarrons coloridos. Vai Café Cherry. Ai, eu acho que eu vi essa t-shirt em alguém aqui hoje, foi isso? Foi. Ai, eu amei. Uma work lover. Amo, obrigada, minha amiga. Você sempre é muito querida, muito gentil. Você que é. Essa maravilhosa. generosidade, não só de convidar, mas de receber bem, de cuidar. Isso é muito nobre, sabe? Obrigada. Mantenha isso dentro do seu coração. E achei Sempre. mais presente. Gingerbread. Cheirinhos. Ah, Oh, meu Deus. gente, estou muito mimada. Maravilhosa. Fui mimada. Ju, Amei. quer deixar um recado final, seus arrobas? Ai, Aproveite para fazer o gente. merchan. Bom, se você gosta desse formato, que eu acho muito valioso hoje em dia, o long format, a gente poder ter conversas longas, tem meu podcast, o Juliana Góes Podcast. Maravilhoso, inclusive. Em maio, a gente tem imersão Liberdade de Ser na natureza, no interior de São Paulo, para um grupo pequenininho de mulheres. Ainda temos, assim, umas 4 vagas. Inclusive, quando der, assim, uma trégua, você é minha convidada Com certeza. para viver esses dias comigo. E, assim, o meu trabalho tá lá, gente, nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube até hoje, sim, senhora. Estamos lá, dinossauras. E a mentoria Dharma, as palestras. Então, eu procuro estar em diversos ambientes para manter essa missão chegando a cada vez mais pessoas. Porque quando a gente se liberta, outras pessoas se libertam para o melhor que elas já são. E é nisso que eu acredito, minha amiga. É isso que Arrasou. você faz também, Maravilhosa. através dos seus projetos, de impulsionar as pessoas, para elas olharem também para elas e enxergarem esse valor. Então, nossas missões se complementam. Muito Amei. obrigada. A gente tá sempre perto dos nossos, né? E, gente, ó, curtam, compartilhem, enviem esse conteúdo pro máximo de pessoas possíveis. Vamos ajudar esse canal a crescer para que essa mensagem chegue ao Com máximo de pessoas certeza. possível, né? Nossos arrobas estão aqui embaixo. Sigam e um super beijo. Beijo!